Na qualidade de detentor do título, o Benfica só entra em competição na segunda ronda. O primeiro adversário chama-se FK Áustria e a primeira mão é no seu terreno. Debaixo de um ambiente hostil, os encarnados conseguem segurar o empate a uma bola, com o capitão José Águas a fazer o gol do Benfica e a passear a sua invulgar diplomacia. O Áustria tinha uma grande equipa, mas o Benfica também tinha uma grande equipa. E nessa altura já jogou Eusébio. Nessa altura já aconteceu. Só saíram 2 jogadores. Saiu o Neto e o Cavem passou para médio. E entrou o Simões para extremo esquerdo. E saiu o Santana, que era um jogador extraordinário. Um dos melhores jogadores do Benfica. O Santana. E entrou o Eusébio. E não havia nada a fazer. A equipa já era forte. Ela já era forte. Porque na defesa não se mexeu. A equipa já era forte. Entrou o Eusébio e o Simões. A Latona ficou forte, ficou fortíssima. O Áustria tinha uma equipa grande também, era uma equipa fabulosa também. Nós fomos lá, empatámos 1-1. Depois do equilíbrio do primeiro jogo, é esperado um desafio difícil na segunda mão. Mas ao talento e experiência de uma equipa que transitou quase por completo da época anterior, junta-se agora o gênio demolidor do jovem moçambicano Eusébio da Silva Ferreira. O Benfica não dá qualquer veleidade ao Áustria. Eusébio estreia-se a marcar na Taça dos Campeões. Águas e Santana fazem o gosto ao pé por 2 vezes. Foi um jogo espetacular. Nós, nessa altura, a 20 minutos de jogo, tínhamos praticamente os nossos adversários eliminados. E ganhamos 5-1 ao Áustria. O Benfica estava já nos quartos de final da Taça dos Campeões e a primeira mão é de novo jogada fora. Na Alemanha, frente ao Nuremberg, o maior obstáculo é a neve. Toda a Europa Central está coberta por um imenso manto branco e o jogo é disputado com uma temperatura a rondar os 3 graus negativos. Cavem surpreende a defesa germânica e abre o marcador aos 6 minutos, mas o Nuremberg dá a volta e fixa o resultado final em 3-1. Vamos ao Nuremberg. Era uma grande equipa. Era o campeão da Alemanha. Nós fomos para o Nuremberg. Aquilo era uma pista de gelo. O jogo era com um palmo de neve. Tinha um palmo de neve. Os jogadores, os meus colegas, quase que não se aguentaram em cima da neve. Jogámos com 1 ou 2 palmos de neve, o que se tornou bastante difícil. E os alemães eram equipas bastante poderosas no aspecto físico e habituadas àquelas situações. Tivemos que chegar com os pintores especiais que nem tínhamos. Nós naquela altura não usávamos pitões de alumínio. Eram os pitões de sola, que era suposta em pregos. E não fomos eliminados nesse jogo porque, felizmente, o Neto, que foi um jogador do Benfica, ao intervalo, lembrou-se, com um alicate, tirar a parte de cima, a primeira camada, e ficou uma data de pregos à... É sorte que isso aquilo não permitia. Qual a razão? Porque ele entendia que esses pregos agarravam só à neve. E assim foi. Porque, bem, os gajos atacavam, a gente caía, a bola passava ao lado, depois todo enregelado. Foi um massacre ao tempo. Perdemos lá 3-1, com o gol do Cavem. Lembro-me perfeitamente que a jogada foi feita toda do lado esquerdo, em que eu atrasei a bola para o Cavem fazer o gol. E foi uma sorte termos só perdido 3-1, porque o jogo estava muito difícil. O Costa Pereira na baliza, as bolas quando iam lá ele via-se aflito para defender as bolas. Podíamos ter feito melhor se o terreno estivesse em boas condições. Lembro-me do Benfica Nuremberg, o resultado foi péssimo lá e depois tínhamos que ganhar e por muitos. Se os portugueses nunca tinham visto tanta neve como na primeira mão, os alemães nunca tinham sentido tanto calor como na segunda. O público da Luz abre caminho para a maior goleada de sempre do Benfica diante de um clube germânico e um dos mais fantásticos jogos da história encarnada. Eusébio e José Augusto marcam por 2 vezes, Águas e Coluna por uma. Lá atrás, a defesa não consente qualquer atrevimento ao Nuremberg. No fim, o placar assinala 6-0. O Benfica está nas meias finais
e a imprensa desportiva mundial começa a dizer: bem, se calhar não foram campeões europeus por acaso. Foi o jogo mais espetacular da Taça dos Campeões Europeus. Estádio completamente cheio. Os alemães entraram em campo com 80 mil pessoas, ou 70 mil, ou que era que levava ao campo naquela altura. Quando eles entraram em campo, no aquecimento, o Nuremberg entrou e entrou os árbitros. Quando o Benfica entrou, não é preciso estar a dizer mais nada, né? Aquilo foi uma loucura que os homens puseram-se todos a olhar para o ar, a olhar para aquilo e metiam as mãos nos ouvidos e assim que eles nunca tinham visto uma coisa daquelas. Fizemos uma jogatana, pegámos com 6-0 aos alemães, os alemães não davam para a gente, mas que é isto? Aos 20 minutos estava a perder 4-0. Demos 6-0, aos 10 minutos já estavam a levar 3. Aos 10 minutos de jogo já estava empatada a eliminatória. E em 20 minutos de jogo estavam completamente ultrapassada essa marca. Já estávamos a ganhar 3-0. Ainda estava a entrar gente no estádio, já nós estávamos com 3-0. Haviam alguns jogadores a perguntar se o jogo já tinha começado e já havia 3-0. Portanto, alguns ainda estavam a preparar, puxar um bocadinho os calções para começar o jogo. Em 4 minutos metemos 2 golos. O jogo, por volta dos 23 minutos, já havia 3-0. Estou a dizer isto tudo de cor, mas não deve estar muito longe disso. Foram 6-0, pronto. Foi uma vitória estrondosa. Ganhamos 6-0, fiz 4 gols. Ainda estava a recuperar o menisco e fui jogar. Tinha 18 dias de operação. Fui jogar e fiz 4 gols. Fizemos um jogo fantástico. Uma loucura dentro daquele campo naquele dia, porque toda a gente dizia, é tal coisa, toda a gente dizia, com mais um bocadinho, perdemos 3-1 lá, agora aqui vai ser um problema, como é que a gente vai ganhar a uma equipa daquelas, que era com cada homem, com cada matulão, e ganhamos 6-0. Fizemos um jogo extraordinário e marcamos 6 golos, não vale a pena dizer mais nada. Já só restam 4 equipas em prova, mas no fim, só uma pode levantar a taça. O próximo obstáculo do Benfica chama-se Tottenham. É o campeão inglês e um dos favoritos à vitória final. Pela primeira vez, a eliminatória começa em casa e as boas-vindas chegam pelas aulas. Pela direita, José Augusto fatura 2 golos. Pela esquerda, o jovem Simões faz mais um. Mas o 3-1 final não garante uma viagem tranquila à Inglaterra. Um jogo muito complicado. Acabei por contribuir para o resultado com um gol. Estávamos empatados 1-1 e faltava um quarto para acabar. O José Augusto marca 2 golos. O Tottenham tinha a melhor equipa dos últimos anos na Inglaterra. Era uma equipa estrondosa, com jogadores fabulosos como o Dave Mackay, Jimmy Greaves, Bob Smith, Jones, White, Danny Blanchflower, o Smith, um avançado centro com quase 2 metros de altura e com 100 kg de peso, que era uma coisa e que se movimentava com uma ligeireza. E eles tinham lá um grande jogador que era o Griffith do Tottenham, que eles comparavam-no com o José Augusto, que era também um dos melhores extremos direitos que havia. Era quase todos jogadores de seleção. É que eles eram uma equipa pesada ao pé da nossa, era uma equipa pesadona, tinham lá jogadores que pesavam quase 100 quilos. E então era uma equipa fortíssima. E ganhámos 3-1 aqui em Lisboa. E a nossa opinião era, agora vamos jogar lá, a gente vai levar 4 ou 5 deles lá com esta equipa, a gente não consegue segurar esta equipa, Eles aqui já fizeram um jogo espetacular, tivemos sorte nos golos e tal, mas o Benfica jogou muito bem. Depois da neve, uma imitação de chuva.
A epopeia do Benfica na Taça dos Campeões Europeus de 62 é uma história de luta contra os climas adversos e as manias britânicas. Contudo, a relva pesada e o público do mítico White Hart Lane não são suficientes para travar a equipa de Bela Gutmann. A final ia ser disputada entre os comuns mortais do Benfica e os deuses do Real Madrid.